noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possam ser abundantes em nossos corações. Amém? Por favor, abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo de número 2. O texto de nossa meditação será dos versículos 18 até o versículo de número 25. Antes de pronunciar qualquer palavra, de ler qualquer versículo, eu gostaria de convidar você a curvar sua cabeça e pedir a Deus em oração junto comigo para que Ele graciosamente possa derramar da sua vontade aqui exposta, a divina da sua palavra aqui escrita, em nome de Jesus. Pai, nós te damos graça, nós estamos aqui com o coração agradecido por esse momento esse que o Senhor, no seu devido momento, se levanta do seu santo trono e fala ao nosso coração. E que possa, Pai, se achar somente a tua vontade. Que cada raciocínio, cada palavra dita, seja inteiramente tua. E que apesar de mim, Deus, apesar desse canal, essa mensagem possa chegar limpa e nítida ao coração do teu povo. Em nome de Jesus, no nome santo do Senhor Jesus, é que nós te pedimos e com fé te agradecemos hoje e sempre. Amém. Muito bem. Eu vim trazer para os irmãos aqui nessa noite um assunto que é semelhante àquele tipo de assunto que quem está do lado de cá, meio que em algum momento pode ou não se sentir hipócrita. Certo? Por exemplo, falar de perdão é difícil, né? Falar de perdão, falar de amor ao próximo também é difícil. Falar de leitura bíblica, de alimento, não é? Oração também é difícil nesses dias de hoje, né? Dias tão escassos da palavra de Deus. E o assunto que eu gostaria de propor para os irmãos, para nós meditarmos aqui, é o assunto do trabalhador cristão. Do trabalhador cristão, sabe? Certo dia eu fui para uma entrevista e uma das primeiras perguntas que me fizeram não foi nem se eu fumava ou bebia, se eu tinha algum curso. Essas perguntas de praxe que a entrevistadora ou o entrevistador faz. Perguntou se eu tinha alguma religião e se ela era a evangélica. E pasme com o que eu vou dizer. Eu perguntei o porquê e a resposta foi que muitos cristãos, muitos evangélicos, segundo eles, são os mais trabalhosos numa indústria, num trabalho, numa empresa. O que não é para acontecer. Então, claro que esse não é o seu caso, assim eu creio, não é? Mas então, pensando nisso, eu gostaria de meditar junto com os irmãos nas diretrizes que nós encontramos aqui nas palavras do apóstolo Pedro, para que nós possamos ser trabalhadores cristãos, trabalhadores que olham para o trabalho e não veem como uma maldição lá de Gênesis, capítulo 3, mas vê como uma oportunidade de exaltar e glorificar a Deus, de fazer com que seja direcionada para Deus toda a atenção e que no final seja glorificado até mesmo por aqueles que não têm parte com o reino de Deus. Amém? Vamos ler o texto, vamos ver o que Pedro tem a nos dizer. Versículo de número 18. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor,
não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteado por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Amém? Bem, para nós aqui termos um melhor entendimento sobre o que Pedro está dizendo aqui nessas palavras, gostaria de relembrar aos irmãos, ou de lembrar aos irmãos, o contexto dessas palavras. Bem, essas palavras foram escritas e lidas, pelos seus receptores, pelos seus destinatários, em meio à perseguição, em meio à dura perseguição. Aqui, esses irmãos que estavam sendo perseguidos e que receberam essa carta do apóstolo Pedro, eles estavam fora dos seus lares, estavam numa terra estrangeira, como diz no versículo de número 1 e 2 do capítulo 1. Eles eram forasteiros da dispersão, ou seja, eles estavam dispersos, espalhados, e estavam vivendo nessas terras, não como cidadãos de lá, mas como forasteiros. O direito que o cidadão daquela terra tinha, o cristão não tinha. Certo? E muitas coisas vinham sobre esse cristão. Privação de compras, problemas no trabalho, certo? E, por exemplo, as palavras que Paulo disse em Gálatas, capítulo 3, versículo 28, que em Cristo não há judeu, nem grego, não há escravo e nem livre. Isso é para entendimento do povo de Deus. O povo que não tem parte com Deus não queria saber disso, queria perseguir, queria fazer com que eles sofressem, sabe? Porque naturalmente há uma incompatibilidade do mundo com os que são de Deus. Não dá. Eu gosto sempre de utilizar aqui a ilustração de um rio que tem o seu curso, certo? Um grande rio, um espaçoso rio que tem o seu curso. E todo mundo segue, o mundo segue esse curso naturalmente. E já os cristãos seriam os que nadam contra a correnteza do rio. E não é uma coisa muito normal de se ver. O certo seria alguém nadar a favor da correnteza do rio. E quando alguém olha alguém nadando contra a correnteza do rio, isso é estranho de se ver. Isso causa um desconforto. E naturalmente há uma incompatibilidade. Ok? E esse era o contexto desses irmãos aqui. Sofrendo perseguições por causa da incompatibilidade de sua fé para com o mundo. Ok? E nesses
termos aqui, escravos também se converteram ao Senhor. A palavra de Deus chegou também aos escravos. Uma prova de que a palavra de Deus chegou também aos escravos é o Onésimo. Lembram? Onésimo? Aquele lá de Filemon, que foi preciso Paulo escrever uma carta a esse Filemon, encomendando ou recomendando esse escravo fujão, que agora se converteu ao Senhor Jesus, de volta ao seu Senhor, Filemon. Pois é, esse era o contexto. E para que a gente possa fazer um paralelo aqui, bem rapidamente, já adiantando para os irmãos, o que tem a ver esse texto comigo? Por que trabalhador? É que não existem mais escravos hoje, não é? Com certeza. E a forma de trabalho hoje, não é? A forma de salário, a forma de ter sustento, de fazer certas atividades, é um trabalhador, ok? Então nós iremos traçar esse paralelo entre o escravo cristão em relação ao trabalhador cristão, ok? Vamos aqui meditar no que Pedro tem a nos dizer. Bem, eu fiz uma divisão desse texto para o nosso melhor entendimento, e a primeira divisão que nós iremos meditar está nos versículos 18 e 19. Eu gostaria de reler com os irmãos. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Nesses primeiros versículos aqui de nossa meditação, Pedro ele vai falar sobre a postura dos escravos cristãos frente aos maus e perseguidores senhores. Qual é a postura do escravo cristão? Qual é a postura, traçando um paralelo aqui conosco, qual é a postura do trabalhador cristão frente a um chefe ruim? No caso aqui dos escravos, frente a um senhor perverso, a um senhor mau. E a primeira coisa que eu queria meditar com os irmãos está aí no versículo de número 18, quando ele fala que a questão de ser um bom escravo é incondicional. Ser um bom escravo repousa sobre o fato da incondicionalidade. Veja, servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Essa é a orientação do apóstolo. Independente se ele seja mau, se ele vai ser bom, se ele vai se lembrar de você, se ele vai atentar para o escravo, independente disso, ser um bom escravo e, no nosso caso, ser um bom trabalhador, um trabalhador exemplo, um trabalhador modelo, é incondicional. Não é só se o chefe for bom, não é só, no caso aqui dele, se o Senhor for bom, mas também ao perverso. Então, em primeiro lugar, a primeira característica de um trabalhador cristão, um trabalhador segundo os moldes da vontade de Deus, é que o seu bom trabalho repousa sobre os ombros da incondicionalidade. Eu sei que é difícil a gente ouvir isso, sabe? É difícil, muito difícil. Mas essas são as diretrizes do Senhor para o seu povo, que não está parado esperando a sua vida, mas que peregrina,
que caminha nesse mundo sem se contaminar, esperando o retorno glorioso do Senhor Jesus para resgatá-lo e morar eternamente na glória. Amém? Uma segunda característica aqui está no versículo de número 19. A consciência cristã exige incondicionalidade por parte do escravo crente, pois agora a consciência do escravo crente, do trabalhador cristão, está cativa a Deus. Olha só, porque isto é grato, se alguém suporte, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. A consciência cristã, ela, em primeiro lugar, antes de dizer que ela é boa, antes de dizer que ela é pura, antes de dizer que ela é sensível, em primeiro lugar, a consciência cristã, ela é cativa. Ela foi levada cativa para Deus. É incrível, está ligada diretamente com Deus. Vira e mexe nas ações de todo cristão. O cristão sempre tem que ligar a sua consciência, o seu proceder a Deus. Sabe, alguém disse que antes de fazermos qualquer coisa, nós devemos fazer aquela pergunta: Jesus faria isso? No meu lugar, como Jesus agiria nessa determinada situação? Então, basicamente, o que Pedro está dizendo, que a consciência cristã exige incondicionalidade. Nós acabamos de falar que ser um bom trabalhador, ser um bom escravo cristão, segundo a vontade de Deus, repousa sobre os ombros da incondicionalidade. Não importa se o chefe é bom ou se o chefe é ruim. E essa incondicionalidade não é uma opção para a consciência do cristão. Porque a consciência do cristão, ela agora está cativa a Deus, está presa a Deus. Quem vai dizer como nós devemos agir é Deus, é Ele quem determina os nossos passos, é Ele quem determina o nosso caráter, é Ele quem vai dizer o que devemos fazer. Então a consciência do escravo cristão ou do trabalhador cristão agora está cativa a Deus. E se está cativa a Deus, com toda certeza, o que disse o versículo de número 18, o que disse esse versículo deve ser uma realidade na vida do cristão e do tempo deles, do escravo cristão. A incondicionalidade. Agora eu quero fazer uma observação. A questão da consciência cristã não significa que o discípulo de Cristo sempre deva se colocar na posição de desfavorecido, certo? Na posição de desfavorecido, da omissão, da passividade. Mas aqui a questão da consciência cristã cativa a Deus repousa na questão da vingança. Vamos colocar aqui como um exemplo de nosso trabalho. O nosso chefe, vamos supor que ele é um chefe, o seu chefe, ele é mau. Ele te persegue na empresa. Ele te persegue lá na loja. E no outro dia é tua folga. E ele chega para você e diz: olha, eu vou precisar de você amanhã, certo? Para trabalhar. Aí você pega e pensa o seguinte: passa me maltratando o dia todo. Amanhã minha folga, pois eu vou, olha, ferrar com ele. Eu não vou vir. Olha, eu não vou vir.
Isso é o que? Vingança. Certo? Isso é vingança. Nós não devemos nos prestar a esse papel. A vingança pertence ao Senhor, como diz Deuteronômio capítulo 32, versículo 35, Romanos capítulo 12, versículo 19, Hebreus capítulo 10, versículo 30. Certo? Versículo 30. Mas o cristão, ele não deve se colocar nessa situação de desfavorecido. Sempre, eu estava até conversando com a minha esposa hoje, o mundo olha para nós e nos vê como bestas, né? Pessoas bestas. Olha, cara, besta. Mas é porque os cristãos não é vingativo, ou não deve ser vingativo. Certo? Numa situação dessa, continuando com a nossa ilustração, o nosso exemplo hipotético, você deveria talvez negar a extra, caso se você de fato e de verdade tivesse marcado algum compromisso, na verdade, na sua folga. Mas fazer isso para se vingar, essa não é a atitude cristã. Não seria uma consciência cristã, certo? Agora, se não importa se ele te maltratou o dia todo. A sua consciência está cativa a Deus. Ok? A sua consciência está cativa a Deus. E é nesse mesmo princípio que nós estamos falando aqui, que Jesus proferiu as palavras de oferecer a outra face. É nesse mesmo princípio que Jesus proferiu aquelas palavras lá do Sermão da Montanha, quando ele fala: se alguém te pedir a túnica, dele também a capa. Se alguém te pediu emprestado e não te devolveu, e te pedir emprestado de novo, empreste. Dê. É nesse contexto de não ser vingativo. É assim que repousa. Olha, o cara foi ruim comigo. Isso no escravo falando. Pois agora aqui eu vou ferrar com ele. Eu vou fazer aqui meu trabalho bem devagarinho. Eu vou matar. Não, isso aí é vingança. Nós devemos fazer os nossos trabalhos. Nós devemos ser um trabalhador exemplar incondicionalmente. Porque não é uma questão da maldade ou da bondade do chefe, do Senhor, mas de Deus. Porque a nossa consciência, a consciência no caso aqui do escravo cristão, está cativa a Deus. Amém? Ficamos entendidos? Vamos agora para a segunda parte, que está nos versículos 20 a 22. Vamos ler. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados, por isso o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Bem, nesses versículos, basicamente o que Pedro está querendo dizer é que o sofrimento advindo da perseguição sofrida pelos escravos lá, cristãos, tem como propósito e finalidade o louvor a Deus. Certo? O louvor a Deus, pois a atitude cristã no tocante à perseguição injusta deve ter como exemplo Cristo. Certo? Cristo. Tomando como exemplo Cristo em meio à perseguição, com certeza todo louvor, toda honra, toda glória vai ser destinada a Deus. E eu queria meditar com os irmãos em duas coisas aqui que nós lemos nesses 3 versículos. A primeira está no versículo de número 20. Parece que você, se ler o texto agora junto comigo, você que leu, identificou 2 tipos de paciência. Quer ver? Vamos ler.
Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados, por isso o suportais com paciência. Olha só, uma paciência que o camarada sabe que errou, sabe que deslizou e a punição está vindo sobre ele e ele suporta com paciência. Olha, eu mereço, eu errei e essa punição aí está certa, eu mereço. Então eu vou sofrer essa punição aqui pacientemente, porque eu mereço. E a outra, se você continuar lendo o versículo, diz: se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Então existe a diferença aqui entre a paciência mundana e a paciência cristã. A paciência cristã, ela é incondicional. Olha como a gente ainda vem falando da incondicionalidade. E a paciência mundana, ela é condicional. Não é? Eu citei o exemplo do cara que desliza no emprego e a punição vem sobre ele, o camarada faltou e vem descontado no contra-cheque. É assim? Aí tá faltando aquele dinheiro lá para completar para alguma conta e tal, cara, faltei. E usando aqui o mesmo exemplo, por exemplo, no que eu trabalhei, sistema de banco de hora, né? Eu comunico o meu chefe que eu vou ter que me ausentar da empresa e a gente acerta o banco de hora e de repente vem no final do mês lá o desconto. Geralmente isso acontece nas empresas, né? E a gente vai lá reclamar e diz: cara, para esse mês não dá, para o próximo. Aí você fica sem aquele dinheiro lá, né? Aí também cai na parte da vingança. A vingança pertence ao Senhor. E nós temos que estar ali incondicionais e sermos pacientes até. Está entendendo? Então note que há uma diferença entre a paciência mundana e a paciência cristã. A paciência cristã, ela é incondicional. Não importa se você está fazendo tudo certo e sobrevém sobre você aquela situação de perseguição, aquela situação ruim. Então, o suportar com paciência, nesse caso, seria o cristão, e o contrário seria o mundano. Agora, ele dá uma razão para isso. Parece coisa de louco, né? Coisa cristã. Parece coisa de louco. Mas ele dá uma razão para isso. O apóstolo Pedro. Está no versículo de número 21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu dolo, não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Ok? Chamado. Nós somos chamados a sermos assim. Nós somos chamados a sermos incondicionais até mesmo no trabalho. Até mesmo se tivermos um superior ruim. E a razão para isso, Pedro explica, é que Cristo sofreu também injustamente e pacientemente, de modo que ele não pecou e que dolo algum, conversa torpe, maledicência, se achou em sua boca. O exemplo de Cristo. Essa é a razão de sermos trabalhadores incondicionais. Essa é a razão do escravo ser incondicional no seu trabalho. O exemplo de Cristo. E eu gostaria de relembrar aqui que a natureza desse sofrimento, certo? Que o cristão que é chamado a participar
A natureza dele é causada pela perseguição advinda com a incompatibilidade com o mundo. Cristo sofreu a incompatibilidade. Não é verdade? Os fariseus não compartilhavam da mesma ideia de Cristo, a ideia correta, o sentido real das Escrituras. Cristo, a palavra de Deus encarnada, o verbo encarnado, a própria vontade de Deus ali, o próprio Deus. E por causa da incompatibilidade, por causa da diferença, trocando aqui em miúdos, de interpretação bíblica, Cristo foi para a cruz. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele procedeu. E o exemplo, a razão da incondicionalidade do cristão do trabalho e do escravo no tempo aqui, lá no trabalho dele, é o exemplo de Cristo. Repousa em Cristo. Olha só como tudo recai sobre Deus. O olhar do cristão deve estar posto em Deus, não no Senhor, se é mal ou se é ruim. Não na circunstância, se eu errei ou se eu não errei, mas ele deve estar posta em Deus. A sua consciência deve estar cativa a Deus. O exemplo que deve seguir é o de Cristo. Ok? Então esse é o diferencial da paciência mundana para a paciência cristã, e a razão disso é o exemplo de Cristo na cruz. Vamos para a terceira e última parte do texto, versículos 23 e 25. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Bem, nesses versículos Pedro basicamente está querendo dizer, meus irmãos, que o sofrimento exemplar de Cristo, em meio à injustiça, em meio à injusta perseguição que precedeu a sua morte, deve ser o motivo. Ele continua falando, e nós vamos meditar aqui em três coisas. A primeira não está no texto, aliás, está e não está. Me sentiu ele lá agora. Está e não está. Está aí quando ele menciona a profecia de Isaías capítulo 53. Se você notar aí, quando ele fala que por suas chagas fostes sarados, né? Porque estáveis desgarrados como ovelhas, também é uma menção ao capítulo 53 de Isaías, versículos 5 a 7. Então a força, para reforçar aqui o ponto anterior, a força do argumento de Pedro é a profecia cumprida na cruz. É o exemplo de Cristo lá na cruz. E em segundo lugar, o exemplo deixado por Cristo de entregar-se àquele que julga retamente deve ser seguido por nós. Aí cai aqui a questão da vingança. Entregar-se àquele que julga retamente. Esse foi um exemplo deixado por Cristo. Cristo não se vingou. Cristo não revidava com ultraje quando foi ultrajado. Cristo não revidava com ameaças quando foi maltratado. Antes, entregava-se àquele que julga retamente. Deve ser esse o proceder do trabalhador cristão. Sabe? Esse deve ser o proceder do trabalhador cristão. Seguir o exemplo de Cristo. E agora nos versículos 24 e 25, Pedro lembra que essa postura, preste atenção, essa postura de incondicionalidade, de entregar a vingança ao Senhor, de ter uma consciência cativa
a Deus, de seguir o exemplo de Cristo, é uma postura, é uma atitude de alguém que nasceu de novo. Note, quando ele fala assim, porque estáveis desgarrados, como versículos 25, porque estáveis desgarrados, como ovelhas, agora porém vos convertestes. Olha a linguagem dele. Convertestes. Versículo de número 24. Para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Essa linguagem de Pedro dá no sentido de novo nascimento, de conversão. Então alguém que tem essa postura que eu acabei de citar, de incondicionalidade, de consciência cativa a Deus, de seguir o exemplo de Cristo, essa postura é um dos maiores sinais de que aquele tal de fato nasceu de novo e tem Cristo como seu pastor e seu bispo. Ok? Essa é a postura do trabalhador cristão. Essa é a postura. Portanto, para concluir, a postura cristã diante de perseguições, aqui no sentido de trabalho, de trabalhador, por causa da incompatibilidade com o mundo, repousa no fato de que nós nascemos de novo. E que se nós nascemos de novo, nós temos um novo proceder, a exemplo de Cristo. Um proceder, repetindo mais uma vez, de incondicionalidade, de consciência cativa a Deus, de pessoa que entrega a vingança ao Senhor, ok? De pessoa que se satisfaz com a justiça, pessoa que sente satisfação com a justiça. Eu estava um dia desse conversando com o Enes e nós estávamos meditando de que as pessoas são muito vingativas, certo? E nós chegamos à conclusão de que a justiça, ela não satisfaz o coração do homem. Bateu, levou. Está entendendo? Se alguém matou, tem que morrer. É a questão do olho por olho e dente por dente. Se alguém matou, a postura cristã, eu sei que é difícil falar sobre isso, é essa, que as autoridades o julguem, que ele pague pelo seu crime. Hoje em dia parece que é moda pegar ladrão e meter a sola, né? Outro dia, no dia do apagão, no lado residencial, meio que sofreu, sabe? Essa não é a postura de Cristo. A vingança pertence ao Senhor e nós devemos esperar no Senhor a justiça, ok? Então esse é o pensamento que deve encharcar a consciência cristã no que diz respeito ao trabalhador cristão. Esse trabalhador cristão que nasceu de novo, certo? Que foi regenerado, que participa das promessas e dos efeitos da cruz de Cristo Jesus. Amém? Então, para terminar, eu tenho 4 palavrinhas aqui para o nosso contexto específico para nós. A primeira é: como vocês sabem, essa palavra não somente fica para os escravos lá no primeiro século, no tempo de Pedro, ela também serve para nós. E as mesmas orientações que Pedro passou para eles, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, também serve para nós, Igreja do Senhor Jesus do século 21. Amém? Segundo, a postura do trabalhador cristão. Nós vimos que a postura do trabalhador cristão, ela é radicalmente oposta à do trabalhador mundano. Há uma incompatibilidade. E nós devemos encharcar o nosso pensamento, meus irmãos. Todas as vezes que nós nos arrumamos, colocamos nossa farda e nos dirigimos para o nosso trabalho, eu vou lá para glorificar o meu Deus. Eu vou lá para que o meu Deus
seja bem visto, seja glorificado e não manchado por causa de meu mau testemunho. Amém? A terceira é a questão da incondicionalidade, que também cai sobre essa radical oposição do trabalhador cristão com o trabalhador mundano. Vamos levar isso para a nossa vida. Incondicional. Não é o meu chefe que merece que eu seja um bom trabalhador. É Deus. Se trata de Deus. Não se trata do meu superior. Não se trata do externo. Porque se eu for depender das coisas externas, né? Se eu for depender de mim mesmo, do meu coração, eu nunca serei um bom trabalhador. Então o meu olhar tem que estar fixo em quem? Em Cristo. Tem que estar fixo no seu exemplo lá da cruz. Porque no fim das contas, nós estamos glorificando e exaltando a Deus ali no trabalho. Em quarto e último lugar, é o exemplo de Cristo. Pintou dúvida? Olha para Cristo. Está difícil suportar? Olha, Flávio, é muita injustiça. Olha para Cristo. O teu novo proceder é esse. A tua consciência tem que ser regida pelo aquele exemplo lá da cruz. Que em vez de maldizer, dizia: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Sabe? Ele tinha o poder, como ele disse a Pilatos: se o meu reino fosse deste mundo, você acha que eles iam deixar vocês fazerem isso comigo? Parafraseando. Mas mesmo assim se sujeitam. E foi lá. Nosso exemplo deve ser a semelhança de Cristo. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém?